começar. Bom dia a todos novamente. Vamos dar início à aula 7 do nosso curso, né? E hoje nós vamos ver a parte prática do delineamento inteiramente causalizado. Ou seja, como rodar a análise, né? Todas as análises que nós aprendemos até agora durante o curso é para chegar na aula de hoje, nas aulas subsequentes, né? Onde a gente vai conseguir ver todos aqueles cálculos dentro da aula, né? Dentro do R, como que faz, como que pega esses resultados, e depois como que salva, que é o que interessa a vocês, né? É claro que a gente já rodou algumas coisas no R, a estatística descritiva, as pressuposições, mas a estatística descritiva não, a estatística descritiva realmente é importante. Agora a questão das pressuposições era mais para mostrar para vocês como que faz, né? Porque isso a gente acaba fazendo dentro do próprio pacote que vai rodar a análise de variância. Então hoje é a primeira aula, né, que nós vamos realmente para o R para rodar as análises de variância. Depois nós teremos outras, né? E nós vamos ver dois pacotes muito importantes, né, e muito legais nessa área de análise de variância. Infelizmente, ou não sei se a gente pode falar dessa forma, né? Mas o R, a gente não tem assim um único pacote que seja perfeito, assim, que a gente consiga, pelo menos eu não conheço, né? Eu não vou falar que não tem. Eu não conheço um pacote que resolva todos os nossos problemas com análise de variância. Então, até por isso que eu vou usar dois aqui. Vocês vão ver o motivo pelo qual eu uso dois, né? O Easy Nova e o ESP10. Porque acaba que, dependendo da análise que você precisa, um é melhor do que o outro, né? Então, assim, a gente, como eu disse, a gente não tem um pacote perfeito ainda, um pacote que você não precisa usar mais nenhum, que você já consegue rodar todas as análises, né, relacionadas à análise de variância. Por isso que nós vamos ver dois. Tem muitos outros, tá? Tem na base do R também. Então, assim, às vezes para quem já está acostumado a trabalhar aí no R, né, eu sei que alguns de vocês já trabalham, pode até falar, tem outro pacote, e tal. Tem, né? Temos vários pacotes no R com o mesmo objetivo, né? Por exemplo, esses dois são os que eu trabalho, né, no meu dia a dia, principalmente o Easy a Nova, que eu mais gosto de utilizar. O ESP10 nem tanto, vocês vão ver por que que eu não gosto de utilizar o ESP10, mas em algumas situações ele é necessário porque ele roda análise que o Easy a Nova não roda, tá? Então eu já vou compartilhar aqui com vocês para a gente dar início, né? Vou lá na minha pastinha e vou abrir o meu script. O script da aula de hoje é a nova DIC, tá? Vou abrir ele aqui. Enquanto ele está abrindo, eu vou abrir aqui o arquivo de dados também. Vocês, se quiserem abrir, pode abrir, mas não tem necessidade não. Hoje tem dois arquivos. Um em CSV, um em TXT. Esse é o primeiro ponto. Léo, por que que nós temos... Por que você quis colocar na aula um arquivo em CSV e um arquivo em TXT? Porque tem gente que trabalha em CSV, tem gente que trabalha em TXT. A grande maioria trabalha em CSV. Mas tem um detalhe importante. O CSV, ele é limitado pelo número de linhas do Excel. E de colunas também, mas colunas eu nunca vi alguém tendo problema com coluna, não. Mas o número de linhas do Excel é limitado. Ele é em torno de 1 milhão e um pouquinho, 1 milhão e 100 mil, alguma coisa assim. Então, se você trabalha com grandes bancos de dados, não dá para você trabalhar com arquivo CSV. Você obrigatoriamente tem que trabalhar com arquivo TXT. Não vou entrar em detalhes aqui de realmente Big Data, né? Quem trabalha com banco, que aí nem TXT não serve. Aí você já tem que ir para um Parquet, alguma outra situação, né? Mas vamos trazer para a realidade da grande maioria que
é trabalhar com arquivos pequenos, aí você pode escolher. CSV ou TXT, tanto faz. Passou de 1 milhão de linhas até, eu não sei qual é o máximo do TXT, sei lá, 10 milhões, vamos colocar. Sei lá, de 1 milhão a 10 milhões, trabalha-se com TXT. Dependendo da situação, se for muito grande. Eu não sei se 10 milhões é o limite do TXT, tá? Eu não cheguei, eu não tenho arquivo de dados para ter chegado no limite do TXT, tá bom? No limite do CSV, sim, é bem comum. Só para vocês terem ideia, é, a safra de milho, nós estamos finalizando essa semana, né, na Bayer, e nós estamos com em torno de 24 milhões de informação dentro da nossa base. Mas eu não salvo isso dessa forma, né? Aí a gente, como eu falei, para essas bases muito grandes, a gente acaba utilizando outros pontos, né? Outros tipos. Deixa eu fechar um pouco aqui os meus scripts, pessoal, senão vai acabar confundindo vocês. Tem coisa demais aberta aqui e o de vocês não vai ter. E só para relembrar, tá, gente? Ó, não esqueçam que o script tem que estar na mesma pasta dos dados, tá? A gente já viu aí, né? Já resolveu bastante coisa. Cuidado para você não salvar ele numa pasta. Aí depois que você tá com o script aberto, você copia ele para a pasta, tá? E nós vamos fazer Emanuel, na. Oi. desculpa a interrupção, mas é só para pegar direto lá do Hotmart, o meu continua com aquele problema de não descompactar. Tá. Você tá no grupo do WhatsApp? Então, assim, Então, eu coloquei lá no grupo o arquivo. Pode baixar diretamente de lá. pronto, obrigado. Lá já tá descompactado. Tá, ok. Bom, pessoal, e nós vamos fazer daquela mesma situação, tá? Eu rodo tudo, vocês prestem atenção, né, eu rodando, e a hora que eu finalizar, aqueles que não conseguiram, que teve problema, a gente vai resolvendo, tá? Para não ficar muito picado aí a parte da explicação mesmo, e também já, né? Como eu sei que muita gente tem compromisso às 9, já ir liberando aqueles que conseguirem fazer. Então, o primeiro ponto, né, com o script aberto, é instalar os pacotes, né? Vocês não vão ter o pacote Easy A9 e ESP10, então vocês têm que rodar da linha 7 até a linha 10 aí, tá? Para fazer as instalações. Eu acho que eu também vou ter que instalar. Eu acho que sem querer eu atualizei o RStudio e aí ele pediu, eu perdi os meus pacotes. Então eu acho que vou ter que instalar aqui também junto com vocês, isso mesmo. O Easy A9 é bem pequenininho, é bem fácil de instalar. E aí, gente, um detalhe importante que às vezes a gente negligencia, esses true que aparecem aqui embaixo, gente, eles não aparecem à toa, não, tá? Eu poderia nem colocar esse true. Era só não ter colocado nada aqui nesse character.only que nada ia aparecer aqui. Só que qual que é a importância disso daqui? Você saber que os pacotes instalaram. Porque se você tiver um false aqui, é porque aquele pacote não instalou. E aí, quando você for rodar a análise lá embaixo, vai aparecer que a função não existe. Quando aparecer a função xxx not found, né, no inglês, não existe, ou não foi encontrada, né, é porque a maioria das vezes, 99% das vezes, é porque o pacote não foi instalado, tá? Se o pacote não instalar e não carregar, ou seja, não tiver aparecido true aqui, lá para baixo você vai ter problema em qualquer script, tá? Que você for utilizar essa estrutura. Vou definir aqui a minha trilha de dados. E nós vamos primeiramente ler o arquivo dadosdicquali.csv. Então a gente vai começar com o arquivinho CSV. Vou ler aqui o arquivo para vocês. Então, o nosso arquivo, gente, e aqui eu vou até abrir ele, eu falei que ia abrir e esqueci, né? Deixa eu abrir ele no CSV aqui para vocês verem. Algumas pessoas estão com um pouco de dúvida, né, em relação a como montar o arquivo. E realmente montar o arquivo é uma das coisas mais importantes quando você quer trabalhar no software, tá? Independente do seu R ou seu outro software, ok, pessoal? Então vamos lá. Para quem tem experimento em DIC,
O que que você precisa ter? É um arquivo bem simples. Na primeira coluna, você vai ter os seus tratamentos. No nosso caso aqui, nós temos 4 tratamentos. O tratamento pode ser não numérico, pode ser letra também. Só evitem colocar espaço, tá? Não coloquem palavras, tratamentos com espaço. O Easy A9 é um pacote bem chatinho, costuma dar erro nisso daí. Evitar colocar especial, né? Caractere especial também é outro problema aí no R. Então, se for colocar letras, né? Eu quero colocar o nome do meu tratamento. Sei lá, vamos supor que você trabalha com homem e mulher, que é o seu tratamento, né? Você vai verificar se tem diferença em alguma coisa para homem e para mulher. Aí você escreve homem, mulher, não tem problema nenhum. Ou sexo, né? Masculino, feminino, não tem problema nenhum. É só evitar, sei lá, igual aquele de cidades, né, que eu coloquei. São Paulo é um nome complicado, é um nome que tem acento e tem espaço. Pode dar erro na hora de rodar a análise. Rio de Janeiro também tem espaço. O espaço costuma ser bem problemático, tá? Então a primeira coluna é os seus tratamentos, um embaixo do outro. Cada repetição vai estar uma embaixo da outra. Então, tratamento 1, teoricamente, isso aqui é repetição 1, repetição 2, repetição 3, repetição 4. Uma embaixo da outra, tá? Aí vem o tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4. A ordem, tanto faz. O que você precisa entender é que cada linha do seu Excel ou do seu TXT tem que ter uma parcela do seu experimento. Ou seja, se for, vamos supor que você está trabalhando com um experimento mesmo. Então, vai ser a sua parcela ali. Uma planta, um protozoário, uma bactéria, né? Ou uma placa de Petri. Se você trabalha com humanos, vai ser uma pessoa por linha, né? É a avaliação de uma pessoa em cada linha. Então, é assim que a gente organiza o arquivo. Cada parcela experimental, seja ela qual for a parcela, vai estar uma em cada linha. E nas colunas, cada coluna vai ser uma. Aí cada área chama de um nome. Tem área que chama de observação, tem área que chama de característica, tem área que chama de trait, tem área que chama de caractere, tem área que chama de variável. A palavra que normalmente é utilizado aí na área que você atua. Então, cada observação ou cada variável que você coleta vai estar numa coluna. Igual aqui, eu coletei 3 variáveis: produtividade, maturidade e altura de plantas. Cada uma numa coluna, né? Isso é muito importante. Porque na hora de rodar a análise, o software ele pega a coluna. Então, minha variável resposta é produtividade. Ele vai pegar a coluna produtividade. Os meus tratamentos, né? Normalmente é a primeira coluna do arquivo. E o ISA9 ele pede que seja a primeira coluna, né? Então vai ser a primeira coluna aqui, tratamento. Tá? Léo, e se eu tiver dado faltando? Aí é aquela questão que a gente falou. Ou você põe em branco, né? Ou se for a coluna, a linha inteira, Léo, perdi a parcela inteira. Você somente não coloca aquela parcela, pode deletar. Vamos supor que aqui fosse tudo dado perdido, né? Eu não tive essa parcela. Essa parcela, por algum motivo, eu perdi ela inteira. Aí você deleta, não precisa nem deixá-la no arquivo de dados, né? Você exclui ela aqui e ponto final. Análise que segue com uma parcela perdida. Você vai ter uma parcela perdida aqui no seu tratamento 1. Ele não tem 4 repetições, só tem 3. Não tem problema. O Easy Nova, ele é um pacotinho onde a gente consegue trabalhar muito bem com o dado perdido, tá? E por isso que para mim ele é o pacote mais importante que eu conheço que roda análise de variância, porque a gente consegue trabalhar com dado perdido. O ESP10, que é o próximo que nós vamos utilizar, não trabalha com dado perdido. Na minha área, gente, dado perdido é assim a coisa mais normal do mundo, entendeu? A gente não tem experimento sem ter dado perdido. Então, esse é um dos motivos que o ESP10, na área que eu atuo, é pouco utilizado. Léo, eu não tenho dado perdido, então dá para você utilizar o ESP10 sem nenhum problema.
Apesar que eu ainda vejo muitas vantagens no Easy A9 e a gente vai estar falando delas aqui ao longo da aula, né? Bom, todo pacote no R, para quem está começando, né? Os pacotes, para você publicar um pacote no R, qualquer pessoa pode publicar um pacote no R. Claro que vai ter que ter um conhecimento de programação, né? Porque você tem que programar um pacote. Mas para você publicar um pacote, você é obrigado a fazer o PDF desse pacote explicando as funções. Eu vou até colocar aqui para vocês no nosso chat o link, né, para quem quiser acessar o PDF do Easy A9, tá? Porque é legal você ter esse PDF. Se você for usar o Easy A9, né, é importante você saber como acessar esse pacote. Esse é um pacote muito simples. O próprio nome já diz, né? Easy A9. Então, fazer a nova de forma simples. Por que ele é simples? Ele só tem duas funções importantes para a gente. EA1 e EA2. Tá? Eu vou clicar aqui. Essa daqui é o EA1. O EA1 vai rodar todos os designs experimentais, né, os experimentos que têm delineamento simples. Como que eu sei? Dentro da função EA1, nós temos vários argumentos, né? Onde o primeiro deles é o arquivo de dados e o segundo é o design, ou seja, eu tenho que falar para a função qual que é o meu design experimental. E aí, aqui embaixo, ó, nos argumentos, ele fala qual número corresponde a cada design experimental. Ou seja, para o DIC, que é o que nós vamos rodar hoje, é o número 1. Para o DBC, que é o que nós vamos rodar na quinta, é o número 2. E aqui tem vários outros que nós não vamos chegar a ver aqui no curso, mas, por exemplo, DQL, esse DQL múltiplo, né? Quadrado latino múltiplo. Confesso que eu nunca nem vi um experimento com esse tipo de delineamento. Análise com covariável, tá? Blocos incompletos, látice, esse switchback também eu nunca utilizei. Kruskal-Wallis, aí já é uma análise não paramétrica, e Friedman, Huckett-Friedman, também não paramétrica. O que nós vamos focar aqui no nosso curso são os dois primeiros, tá? É o que nós vamos rodar, 1 e 2. Mas saiba que tem vários outros, porque talvez você trabalhe com algum desses delineamentos. Bloco incompleto, muito comum para quem trabalha com melhoramento. Látice, muito comum para quem trabalha com grandes experimentos de campo. Só que mais voltado para campo, esses daqui. Por isso que a gente foca mais nesse daqui, porque o nosso curso ele é abrangente, né? Então a gente não entra nesses delineamentos mais específicos. A gente fica com o que a maioria trabalha. E nós temos também a função EA2, que nós vamos trabalhar aqui também no curso, na quarta-feira da semana que vem, que é para experimentos um pouquinho mais complexos, que são os fatoriais. Aí nós temos o fatorial duplo em DIC, o fatorial duplo em DBC, o fatorial duplo em DQL, a parcela subdividida em DIC, a parcela subdividida em DBC, parcela subdividida em DQL, fatorial triplo em DIC e DBC, não tem fatorial triplo para DQL, não faria muito sentido, devido à complexidade. Fatorial duplo com parcela subdividida. Isso aqui é difícil achar um pacote que faz, tá? Então, legal de ter aqui, tá? Tanto que nem em livro, gente, eu vou ser bem honesto para vocês. Eu nunca vi, não tô falando que não tem, tá? Mas eu nunca vi um livro que te traz as equações do fatorial duplo com parcela subdividida, tá? Então, é um experimento, é claro, pouquíssimas vezes utilizado, mas já teve gente me procurando para rodar esse tipo de análise. E análise conjunta, né? Isso aqui é bem comum também para quem trabalha com experimento de campo. Fora experimento de campo, acho que não tem muito utilidade. Bom, então vamos para o R. Então esse daqui é o pacotinho. Igual eu falei, quem for utilizar, é muito legal vocês terem o link. Ou digitar Easy A9 também no Google, né? Já aparece de cara. Por quê? Porque vocês não vão ter decorado esses números aqui. De qual design você tem, né? A não ser que você sempre trabalha com o mesmo design. Léo, eu trabalho sempre com D. Então vai ser sempre design igual a 1.
Porque a hora que mudar o design, nós vamos ver, principalmente na aula de DBC, muda um pouquinho a conformidade dos dados, né? As colunas ali a gente vai ter que mudar. E também os resultados, né? Vão mudar completamente, claro. Então vamos vir aqui para o R para vocês verem como que monta. Ponto negativo do ISANOVA. Ele roda apenas uma variável por vez. Ou seja, se você tem 100 variáveis, você vai ter que rodar uma por vez. Esse é um ponto negativo dele, tá? Então, como que a gente faz? Nós lemos o nosso arquivo de dados, temos aqui, e eu tenho que criar um novo arquivinho, que eu chamei aqui de dados 1, apenas com as colunas que eu preciso para rodar a análise, que são a coluna de tratamentos. Essa tem que estar sempre, tá, gente? Tem que ser a primeira coluna. O ISA 9 ele exige que a coluna com o nome dos tratamentos seja a primeira coluna do arquivo de dados. Você não pode colocar ela em segunda, terceira, não. Tem que ser a primeira, tá? Isso é exigência do pacote. E nós vamos pegar a nossa coluna de dados. Nós vamos rodar primeiro para produtividade. Então, eu vou pegar aqui a coluna 2. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando o meu arquivo que tem 4 colunas e eu estou pegando só a coluna 1 e 2 dele para eu rodar a análise. Criando esse novo arquivinho que eu chamei de dados 1. Eu posso chamar do nome que eu quiser. Maria, João, Pedrinho. Eu gosto quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de colocar dados 1. Aí, se eu criei mais um arquivo, dados 2. Por quê? É sequencial. Se der algum erro, eu sei aonde voltar. Quando eu começo a colocar nomes aleatórios, fica um pouquinho mais difícil para achar. Aqui, claro, nosso script aqui é pequenininho. A gente não vai ter esse problema. Quando você cria um script de 1.000, 2.000 linhas, aí é muito importante essa sequência, né? Como boas práticas de programação. Então, eu vou criar aqui esse arquivinho dados 1 e nós vamos rodar a análise. Então, para rodar uma análise em DIC, delineamento inteiramente causalizado, nós vamos utilizar a função EA1. Como eu falei, a função EA1 do pacote ISA9 é que a gente roda os delineamentos simples. Ficou com dúvida? Vai vir no PDF e vai olhar. Quais são os designs do EA1? Aí vai ter esse monte. Nós vamos rodar o primeiro, né? A aula de hoje é DIC. Então, nós vamos colocar o nome do nosso arquivo de dados, é o primeiro argumento da função, o nome do arquivo de dados, tá? Nosso arquivo de dados, como é que é o nome dele? Dados 1, né? A gente chamou ele de dados 1 aqui. O design, que é o design experimental, qual design que é o nosso? É o DIC. O DIC é o número 1. Então, eu coloco design igual a 1. E o alfa? O alfa é a probabilidade que a gente quer trabalhar. A gente vai trabalhar 5%, a maioria das áreas trabalha 5%. Se você é da área médica, você vai trabalhar 1%, ou às vezes 0,1%. Então, aqui trabalha 5%, 0,05%. Né? Se você vai trabalhar 1%, é só você tirar esses 5 e colocar 0,01. Se você vai trabalhar a 0,1%, tem que ficar 0,001. Isso aqui vai influenciar, né, no resultado no teste F, né, se ele vai ser significativo ou não. Quanto mais rigoroso, né, ou seja, 1%, 0,1 você trabalha, mais difícil você encontrar diferença estatística pelo teste F e, consequentemente, pelos testes de comparação de média. Bom, então é bem tranquila a função, gente. São 3 argumentos só que você tem que definir para ela. Vocês vão ver que o ESP10 é mais complicadinho. Então, aqui você coloca o nome do seu arquivo de dados, o número do delineamento experimental que você vai utilizar. Isso aqui você tem que olhar lá no PDF, até você decorar, né? Depois que você decorar, aí não precisa nem olhar mais. E o alfa. Se você for trabalhar 5%, você não precisa nem mexer nisso daqui. Vou rodar. Ele vai até gerar uns gráficos aqui do lado.
parte de resíduo, né? Análise do resíduo. Esse gráfico é muito bom, gente, para ajudar a encontrar outlier, né? Então, por exemplo, né? Utiliza-se muito valores que estão acima ou abaixo de 2,5 vezes aqui, né? O Z-score, às vezes a gente considera como um outlier e retira da análise, né? Igual aqui, talvez a gente poderia retirar esse 12. Aí é claro que a gente tem que olhar direitinho, não só a estatística, mas também a biologia, né? Se realmente faz sentido retirar, se não faz. Então é bem legal de olhar esse gráfico. E é muito bom também para olhar a correlação dos erros, né? Então você consegue ver que tem uma certa aleatoriedade, né? A gente não tem, por exemplo, todos aqui num ponto, aí todos no outro. Não. A gente tem todos bem aleatórios, bem divididos aqui dentro da nossa área, que é, né, aquela parte dos erros serem não correlacionados, né? Então a gente pode olhar um pouquinho esse gráfico para verificar, principalmente o outlier, né? É legal de olhar. E a função Easy nova, gente, ela traz um monte de resultado para a gente muito legal. O primeiro dela é a análise de variância. Então, para eu ver o resultado da análise de variância, eu tenho que colocar o nome do objeto que eu salvei aqui, né? Eu chamei de resultado. Então, eu coloco resultado, cifrão. Aí vai aparecer, né? Se você está usando o RStudio, já aparece automático Analysis of Variance e vários outros. Nesse primeiro aqui, da linha 26, a gente vai ver o resultado da análise de variância. Então, você vai ter aqui aquele quadrinho que eu ensinei para vocês na aula passada, né? Grau de liberdade de tratamento, grau de liberdade do resíduo, soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado do resíduo, quadrado médio de tratamento, quadrado médio do resíduo, teste F e o p-valor. Léo, como que eu interpreto os resultados aqui? Bom, a gente interpreta pelo p-valor. Se o p-valor ele é menor do que o que você estabeleceu aqui em cima, que pode ser 0,05, pode ser 0,01, então, no nosso caso aqui, 0,05. Então, se ele é menor do que 0,05, significa que existe diferença entre os tratamentos. Se ele fosse maior, ia significar que não existe diferença estatística entre os tratamentos, tá? Então, a análise de variância, o ponto mais importante é você interpretar aqui o p-valor. Outro ponto muito importante, gente, para mim, é que as pessoas acabam não olhando muito, mas quando você manda um artigo científico e ele cai na mão de uma pessoa que entende mais de estatística, ele vai olhar o grau de liberdade da sua análise. Por quê? O grau de liberdade aqui da sua análise, ele mostra para mim se a sua análise foi feita corretamente. Se eu tenho 4 tratamentos, eu tenho que ter 3 graus de liberdade para tratamento. Se eu não tenho isso, todo o restante aqui está errado. E se isso daqui está errado, o seu teste de comparação de média também vai estar errado, porque ele usa o quadrado médio do resíduo para fazer o teste de comparação de média. Depois vocês podem voltar até na parte teórica, lá naquela aula teórica que eu falo sobre isso. Então, é, é sempre legal você dar uma olhada se o grau de liberdade de tratamento está certo na sua análise. Se ele estiver certo, consequentemente, a sua análise de variância e o seu teste de comparação de média vão estar corretos. Se ele estiver errado, você precisa verificar por que ele está dando esse resultado errado. Porque já vi muita análise errada, gente. Muita análise errada e não tem jeito. Se está errado, o artigo tem que ser rejeitado. Como é que você vai levar à frente um artigo que toda a conversa dele foi feita em cima de uma análise que está errada, né? Porque no momento que esse grau de liberdade que está errado, vai mudar tudo. Porque aí, se isso daqui for menor, você vai aumentar o grau de liberdade do resíduo de forma errada. Isso vai fazer com que o quadrado médio aqui seja completamente diferente, tanto do resíduo quanto do tratamento, e o teste F também completamente diferente.
Então não tem jeito. Tem que tomar muito cuidado, tá? E a melhor forma de ter certeza que a sua análise está correta, né? A prova dos 9 ali, né? Para quem é mais antigo, mais antigo não, né? Tem mais idade, igual eu, é verificar aí o grau de liberdade de tratamento. Se ele corresponde, né, ao que deve acontecer na sua análise. Lembrando que o grau de liberdade de tratamento é o número de tratamento menos um. Bom, uma vez que a sua análise está correta, o ISA-NOVA, ele também nos dá o teste de comparação de média, que fica dentro desse arquivinho aqui chamado MINS, tá? Eu vou ler aqui esse arquivinho da linha 27 e olha que legal. Ele nos dá 5 testes de comparação de média. Tukey, SNK, Duncan, T, Scott Knott. Assim você pode escolher aquele que faz mais sentido na sua área, tá? Então você tem o Tukey, você tem o Duncan, né? Que são dois que a gente falou muito deles. A gente falou também do Scott Knott, né? Quando você tem um número maior de tratamentos, para não ter ambiguidade. Então, bem legal aí. Aqui, por acaso, na nossa análise aqui, todos os resultados foram iguais. A gente não teve diferença aqui entre resultados dentro da nossa análise. Assim fica muito mais fácil, né, gente? Então, normalmente, quando isso acontece, você já escolhe o Tukey, porque é o mais rigoroso, mais aceito no meio científico, né? Então, você tem aqui o teste de Tukey, onde você tem que o tratamento 1, ele é estatisticamente superior aos demais. O tratamento 3, ele é estatisticamente superior ao tratamento 4, tratamento 2, e o tratamento 4 e o tratamento 2 são iguais, estatisticamente, né? Esse daqui é o, vamos dizer, é a conclusão que nós chegamos aqui do nosso teste. Uma outra saída muito importante em algumas áreas, não são todas as áreas, é a comparação par a par, que ele chama de multiple comparison test. São os contrastes, né? Aqui ele traz, ó, o contraste, por exemplo, do 1 com 3. Vamos pegar aqui a primeira linha para vocês entenderem o que é esse contraste. O 1 com o 3, então tratamento 1 com o tratamento 3. Esse valor aqui de contraste, ele é o valor do 1 menos o valor do tratamento 3. O tratamento 1 é 94. Menos o 3, que é 77, eu chego em 17. Aí, através dos testes, ele verifica se foi significativo ou não. Como a gente está trabalhando a 0,05, é aquele mesmo raciocínio. Se o valor do teste for menor do que 0,05, isso, 0,05, significa que é significativo, ou seja, esse contraste é estatisticamente diferente. Ou seja, o 1 ele realmente é superior ao 3. Ou o contrário, se esse valor fosse negativo, né, o contraste poderia ser negativo. É que no Easy a Nova acaba não sendo negativo, não, porque ele já coloca o positivo sempre pro lado aqui da esquerda, né? É, e aí você tem todos os testes. Para todos os testes que ele faz, né? Não tem para Scott Knott, né? Scott Knott é agrupamento, então não faz sentido a gente ficar fazendo Scott Knott para testar contraste, por isso que não aparece aqui. E um outro resultado importante é a análise do resíduo, tá? Na análise do resíduo, nós vamos ter todos os resíduos, né? Aqui os valores dos resíduos, para quem gosta de trabalhar com essa análise gráfica, é bem legal, né? Às vezes você quer montar um gráfico melhor do que esse daqui, porque esse daqui é uma saída padrão, né? Mas às vezes você quer montar um gráfico mais elaborado, é uma coisa importante dentro do seu trabalho, aí você pode fazer. Mas o mais legal é isso daqui, ó. O teste de Shapiro-Wilk, então para testar aí a normalidade dos erros, né? Mais uma vez, se o valor for menor do que 0,05, significa que os erros não têm normalidade. Se for maior do que 0,05, significa que os erros são normais e você pode prosseguir com a sua análise de variância. Nesse caso aqui foi 0,25, então a gente pode prosseguir sem nenhum problema.
O teste de Bartlett para homogeneidade de variância, né? Mesmo raciocínio. Menor do que 0,05, né? Significa que não tem normalidade, não tem homogeneidade as variâncias, né? Ou seja, você não deve prosseguir com a análise de variância. Nesse caso aqui, 0,19 pode seguir. E o coeficiente de variação, né? Muito importante aí, como eu falei lá na aula de estatística descritiva, o coeficiente de variação é muito importante para a gente verificar a qualidade experimental, né? Eu não gosto de definir pontos de corte de coeficiente de variação. Eu acho que a gente precisa comparar experimentos parecidos, né? Então, assim, às vezes tem área que o coeficiente de variação de 10 já começa a ser alto. Uma área de laboratório, talvez. E tem áreas no campo que, às vezes, um coeficiente de 40% a gente tem que considerar como bom, porque é o que dá para fazer, né? Então, isso é muito, muito legal de estar olhando, tá bom? Essa parte aqui do resíduo é muito importante. E aí a gente vai salvar esses resultados, né? Para você ter ele salvo aí no seu computador, utilizando uma função chamada capture.output. Essa função, ela vai salvar esses resultados para a gente, tá? Então, o primeiro argumento da função é aquilo que eu quero que seja salvo. Então, eu vou salvar aqui, resultado analysis of variance, que é esse primeiro arquivinho aqui. Vou salvar ele. E eu tenho que dar um nome para ele, né? Vou colocar aqui file igual, que é um argumento da função. Aí, esse nome entre aspas, você pode colocar o que você quiser, tá? Aqui eu coloquei a nova dic prod para a gente saber depois o que a gente está fazendo. Lá dentro da pasta vai ficar um monte de arquivo salvo, né? Então, assim você consegue saber, olha, essa é a nova de variância do experimento indique para a variável produtividade. E ponto .txt, tá? Essa função é para salvar arquivos de texto. Por que a gente vai salvar em arquivo de texto? Porque o nosso arquivo ele não é organizadinho assim em tabela para a gente salvar em Excel. Então eu prefiro salvar em texto para não desconfigurar. E aí a gente pode salvar. E a gente faz para todos a mesma coisa, né? Lembrando que esse nome aqui você pode colocar o nome que você quiser. O nome que está entre aspas é o nome que vai aparecer lá na sua pastinha. Então, coloque o nome que mais te agrada, né? Mas que depois você saiba o que é. Eu vou salvar aqui, ó. Vou rodar os 4 de uma vez. Você pode rodar um a um, tanto faz. E eu vou lá na minha pastinha e eles vão estar aqui. Vamos lá. A nova. Aqui o primeiro tá por ordem alfabética, né? Então tá aqui a análise do resíduo. Vocês não vão ter esse monte, tá, gente? Esses outros aqui são das outras aulas. Análise do resíduo DIC-PROD. Vou abrir aqui, ó. Então vai estar aqui. Tudo que eu te mostrei lá dentro do R vai estar aqui no arquivinho. Todo o resíduo, né, os testes e tal. Análise de variância, a nova DIC-PROD. Ó, tá aqui a análise de variância, bonitinha também. Temos também o contraste DIC-PROD aqui. Ó, bonitinho aqui também. Todos contrastes. Aí você pode transformar numa tabelinha, né? Colocar lá no Excel, no Word, né? E a nova, cadê? Teste de comparação de média DIC-PROD. Tá aqui também, né? Só que normalmente as pessoas ou utilizam a própria tabela, né? Ou transformam em gráfico depois, né? Falando em gráfico, aí quem fizer o nosso curso de maio, lá nós vamos falar como que faz o gráfico dentro do R aqui para essa parte de teste de comparação de média, tá? E vocês, pessoal, só um adendo aqui, vocês vão começar a receber e-mail sobre esse curso de maio. Vocês que estão participando do curso de Estatística Experimental, não faz inscrição por enquanto. Por quê? Na semana que vem eu vou abrir o West Class, né? Para vocês. E
se você tem interesse, você está gostando do jeito que eu explico essa coisa e vai continuar fazendo cursos, o Class vale muito a pena. Porque no momento que você é aluno Class, você tem acesso a todos os cursos ao vivo que já foram realizados e todos que virão. Então, não faz inscrição por enquanto no de maio, porque talvez você vai ter interesse no Class e dentro do quem é aluno no Class já tem acesso a esse curso de maio. Tá? Bom, então esses são os resultados via Isa Nova. Mas eu falei com vocês, gente, o Isa Nova, ele infelizmente ele tem um problema, porque ele só roda uma variável por vez. E se você tiver 100, você vai rodar 100 análises e salvar resultado? Ficar trocando aqui, porque aí você vai ter que trocar os nomes aqui, né? Porque senão vai salvar em cima. Toda hora você tem que trocar aqui o nome da variável. É muito chato. E aí, eu fiz também um código automático para vocês. Mais uma vez, gente, isso aqui vocês raramente vão encontrar na internet. O que eu estou passando aqui para vocês de código, não a parte inicial não, isso aí vocês acham na internet. Mas essa parte aqui, que é para fazer de forma automática, vocês não acham com facilidade na internet. Isso aqui é meu dia a dia de trabalho, né? Então são códigos que eu monto e nesses cursos desse ano eu estou passando para vocês porque vale muito a pena fazer dessa forma. Então esse código aqui que a gente chama, né, de loop, né, utilizando função for, que não é o objetivo de vocês saberem isso nesse curso, mas para vocês saberem que existe, né? O que ele faz? Ele nos dá a possibilidade de rodar uma análise. Ele roda uma análise, salva, roda outra análise, salva, roda outra análise, salva, independente de você ter 5 variáveis ou 100 mil. É claro que a única coisa que vai fazer diferença é o tempo, né? Quanto mais variáveis, mais tempo para rodar a análise. Mas você vai ter isso tudo salvo bonitinho. Única coisa que você tem que tomar cuidado. Aí é importante, hein? A primeira coluna, para usar essa parte do código, a primeira coluna tem que ser o tratamento. Tá? Obrigatoriamente tem que ser tratamento. E da segunda coluna em diante tem que ser as suas variáveis. Você não pode ter coluna que não é isso, que não é tratamento ou variável. Porque muitas vezes a gente tem algumas colunas, às vezes explicativas, alguma coisa assim. Para usar esse código, não pode ter. A primeira coluna é tratamento e da segunda em diante tem que ser as suas variáveis. Senão, vai dar erro na hora que você tentar rodar esse código aqui. Esse código, gente, ele vai rodar a mesma análise. Só que agora ele vai rodar para produtividade, vai salvar. Vai voltar, vai rodar para maturidade, vai salvar. Vai voltar, vai rodar para altura de plantas, vai salvar. E se eu tivesse mais 100 variáveis, ele ia fazer a mesma coisa. Então eu vou selecionar aqui da linha 38 até a linha 60, tá? E vou rodar. O for, pessoal, é sempre legal você selecionar, tá? Não tenta rodar o for linha a linha, não, porque costuma dar alguns errinhos do próprio R mesmo, tá? É legal você selecionar todas as linhas e rodar tudo junto. Ó, já rodou, muito rapidinho. Aí, se a gente vier aqui, ó, eu salvei os resultados como sendo a nova DIC. Olha o que a gente vai ter, ó. Olha que legal. Cadê a nova DIC? Deixa eu só achar aqui. A nova DIC, ó. Agora, em vez de eu ter só análise de variância para produtividade, não. Tenho para produtividade, tenho para maturidade, tenho para altura de plantas. Tudo num único arquivinho. Se eu tivesse 100 variáveis, eu teria 100 análises aqui dentro desse arquivo. De uma forma bem tranquila, né? Bem rápida, você não teve que ficar trocando nome de arquivo, trocando coluna. Ah, mas agora eu vou rodar a coluna 3, agora a 4. Não, o script faz isso para você. Desde que você siga a regrinha de montar o arquivo. Primeira coluna tratamento, da segunda em diante variável. Super tranquilo. Ó, vamos ver os outros arquivinhos. Análise de resíduo indique. Ó, vai ter para produtividade. Aí se você descer, vai ter para maturidade.
Ó, maturidade, os erros não têm normalidade. E também não teve homogeneidade de variância. Ou seja, talvez não seja uma boa ideia a gente trabalhar com análise de variância, tem que ir, no caso da maturidade, para uma análise não paramétrica. A altura de planos é a mesma coisa, foi bem ruim. Só que antes de você tomar essa decisão, né, de ir para não paramétrica, olha se você não tem outlier. Porque às vezes um outlier está fazendo com que esse resultado fique dessa forma, tá? Então, eu sempre gosto de bater nessa tecla. Primeira coisa é analisar outlier, é tirar tudo que é outlier do seu trabalho, tá? Isso é muito importante. Vamos ver o que a gente tem mais aqui, ó. Vamos ter o contraste DIC. Ó, vamos ter o contraste para produtividade, contraste para maturidade, contraste para altura de plantas. Se tivéssemos mais variáveis, teríamos mais. E o arquivinho, eu acho que é o mais importante, né? Que é o teste de comparação de média, que é o que a maioria de nós utilizamos, indique. Está aqui o nosso teste para cada uma das variáveis, todos os testes que esse software roda. Tá? Então tá aí. Bom, outra desvantagem do Isianova. Como eu disse, o cobertor é curto, gente. Não tem um pacote perfeito, não. O Isianova, se os seus tratamentos forem quantitativos, vocês lembram? Eu falei, olha, se o seu tratamento é qualitativo, você vai rodar teste de comparação de média. Mas se o seu tratamento é quantitativo, você não quer teste de comparação de média, você quer fazer análise de regressão. E aí, o Isianova não faz. O Isianova não traz para a gente a análise de regressão. Tá? Ela só faz quando você quer fazer teste de comparação de média. Por isso que eu trouxe aqui para vocês o ESP10. Né? Porque o ESP10 ele nos permite fazer, tá? E por isso também que nós temos dois arquivinhos na nossa aula. Nós temos aqui o dados DIC Quant. Vou abrir ele aqui. Dados DIC Quant aqui. Esse está em TXT. Então, nesse caso aqui, eu coloquei como o meu tratamento sendo um tratamento quantitativo. Também coloquei como numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o meu objetivo aqui não é comparar se o 1 é melhor do que o 2, se o 2 é melhor do que o 3, não. Eu quero ter um modelo de regressão, né, que me diz se aquilo qual é a tendência, né? Ou qual é o melhor tratamento baseado nessa tendência. Aqui eu fiz um arquivo. O tratamento nosso é o número de doses de uma determinada droga, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, até 6 doses. E a porcentagem de cura, né, dessas pessoas que foram tratados com essa droga. Então, você começa, a gente consegue já verificar aqui que a dose menor tem uma porcentagem de cura menor e essa porcentagem vai aumentando. Aí, gente, vai dar um bug na cabeça de quem está começando no R. Mas, infelizmente, assim, não é uma coisa que eu decido, né? É quem faz o pacote. No pacote Easy a nova, a gente não tem a coluna de repetição, a gente não coloca, né? Eu sei que tem repetição, porque está lá repetido o tratamento várias vezes, mas eu não tenho uma coluna de repetição. O ESP10 tem que ter, tá? Então, no ESP10, eu tenho que ter essa coluna de rep. Aí vai estar lá, 1, 2, 3, 4, 5, tratamento 1. 1, 2, 3, 4, 5, tratamento 2. 1, 2, 3, 4, 5, tratamento 3 e assim por diante. Outro problema, não que isso aqui seja um problema, só é mais chato, né? Você tem que ter uma coluna a mais ali com as repetições. O número de repetições tem que ser igual. Ou seja, o ESP10 não aceita experimentos com parcelas perdidas. Por isso que eu falei que na minha área é muito difícil usar o ESP10.
porque como que eu não vou ter parcela perdida? Então isso aí é uma grande desvantagem desse pacote. Só dá para rodar se o seu experimento não tem parcela perdida. Ou seja, o número de repetições de cada tratamento tem que ser igual, tá? Então, se, por exemplo, eu perder a repetição 4 tratamento 1, se eu quero rodar no ESP10, eu vou ter que tirar a repetição 4 de todos os tratamentos aqui para rodar, tá? Então, essa para mim é uma desvantagem muito forte, porque hoje, cada vez a gente montando experimentos maiores, a tendência é que nós tenhamos mais perdas de parcela e a tendência é que não dá para a gente rodar um experimento sem ter dados perdidos, né? Algumas áreas ainda conseguem, mas todas as áreas estão caminhando para experimentos com dados perdidos, porque cada vez monta-se um experimento maior. E quanto maior o experimento, maior a chance de você perder parcelas, né? Mas então essa é uma desvantagem para mim, assim, bem pesada, sabe? Mas vamos lá. Vamos montar então o nosso arquivo. Vamos montar o nosso arquivo, não, desculpa, vamos rodar a nossa análise. Então, o pacote ESP10 também vai ter ESP10 PT. O ESP10 PT também vai ter um PDF. Como eu falei, é obrigatório. Léo, por que o nome é ESP10 PT? Porque nós temos o ESP10 em inglês. Teve uma pessoa, né, brasileiro aí que traduziu o pacote inteiro. Parabéns para ele. Eu não lembro o nome, deixa eu ver aqui. Ó, é o Eric Batista Ferreira. Portia, não sei se é assim que fala, Cavalcante, e o Denismar Alves Nogueira. Esses três são os donos do pacote, né? E eles tiveram aí um grande trabalho, né? E fizeram um baita trabalho, gente, porque o ESP10 é um pacote muito grande. Ao contrário do Easy Nova, que ele só tem duas funções, o ESP10 é um monte de função. Então, traduzir isso todo para o português, criando novas funções, porque eles criaram as funções em português. Então, é muito difícil, tá? É um grande trabalho aí deles, parabéns para eles. E tem uma função aqui que chama DIC, e é a função que nós vamos utilizar. Essa daqui é a função. E qual que é o legal, gente? Tá tudo em português. Então, se você tem uma dificuldade com o inglês, tá tranquilo, tá? Primeiro ponto. Tem muito mais argumento aqui do que nós temos no Easy A9, tá? Então, ele já não é tão fácil. Então, vamos lá. Tem alguns argumentos que a gente é obrigatório, né, de definir. Vamos à análise. Primeiro, nós temos que colocar qual que é a coluna de tratamento, tá? Então, dentro do meu arquivo de dados, qual a coluna de tratamento? Aí eu coloco dados, cifrão, o nome da minha coluna. No caso aqui, trate. Deixa eu só dar uma olhadinha se esse trate está minúsculo mesmo, para não dar erro. Opa, tá minúsculo não. Só um instante, se eu tentar rodar aqui. Ah, não, peraí. Eu não li o arquivo de dados, né? Deixa eu ler aqui o arquivo de dados primeiro, né? Tô lendo o arquivo errado. Agora sim. O tract está minúsculo, isso mesmo. Tomar cuidado com minúsculo e maiúsculo, tá, gente? Senão a análise não roda, não. Então, primeiro eu coloco a coluna de tratamento. Depois eu tenho que falar para o pacote qual que é a minha coluna da variável resposta. No nosso caso aqui, porcentagem de cura. Né? Então eu coloco dado, cifrão, porcentagem cura. Aqui que é importante, aqui que é o pulo do gato. Esse pacote ele tem um argumento chamado quali. O quali é para você falar se os seus tratamentos são qualitativos ou quantitativos. Se você colocar true, que é de verdadeiro, eles vão ser qualitativos e ele vai rodar um teste de comparação de média. Se você colocar false, que é o que nós queremos trabalhar aqui, né? O nosso tratamento ele é quantitativo. Então eu vou colocar false. Ele vai rodar para a gente aqui as análises de regressão. Então isso aqui é muito legal, tá? Ele faz isso para a gente de uma forma bem legal.
Você pode colocar true para rodar teste de comparação de média e você pode colocar false para rodar análise de regressão. E o nível de significância também. Aí do mesmo jeito que a gente tem lá no ISA Nova, aqui a gente colocou 0.05. Então se a gente rodar essa análise, vocês vão ver um monte de número aparecendo aqui para baixo, gente. Eu vou até aumentar aqui a tela. Vou voltar aqui um pouco. Tá? Aqui. Então você vai ter o quadro da análise de variância. Tá? Temos lá tratamento, resíduo total, p-valor significativo. Se o p-valor foi significativo, ele vai rodar para a gente as regressões. Tá? Antes de ir para a regressão, só para mostrar. Ele tem o coeficiente de variação também, ele calcula para a gente. Ele calcula o Shapiro-Wilk e ele já coloca aqui para você, ó, ele já te dá tudo muito bem mastigado. Isso é legal nesse pacote, é tudo mastigadinho. Ó, de acordo com o teste Shapiro-Wilk, a 5% de significantes, os resíduos podem ser considerados normais. Isso aqui o cara dá Ctrl+C, Ctrl+V e já põe lá no artigo, né? Não precisa nem digitar. Teste de homogeneidade e variância. Mesma coisa. De acordo com o teste de Bartra, 5% de significância, as variâncias podem ser consideradas homogêneas. Então, variância homogênea, resíduo, né? Normal, distribuição normal. Vamos para as regressões. Aí é legal. Ele roda para a gente a regressão linear, a quadrática e a cúbica. Para você escolher, né, qual modelo que ficou melhor ali para o seu caso, se encaixou melhor. Então, nós temos aqui o beta 0 e o beta 1. Ele nos dá a estimativa de beta 0 e beta 1. Tá? Nos dá o p-valor. Aqui ele põe 0, gente, mas não existe p-valor 0 mesmo, não. Isso aqui deve ser 0,00000001, né? Aí, como são muitas casas, ele coloca 0. E o coeficiente de terminação, que é 0,95. Então, vamos lá. Só para relembrar, nós vimos isso na aula teórica, mas é sempre bom a gente lembrar. O que é importante nós olharmos na análise de regressão? Primeiro, o sentido do beta 1. É positivo ou negativo? É positivo no nosso caso. Ou seja, à medida que eu aumento a dose da minha droga, aumenta a porcentagem de cura. Então, já estou sabendo disso, olha. Quanto maior aí a dose, maior a chance da pessoa ser curada. Enquanto 7,37. Ou seja, à medida que eu aumento, presta atenção, hein, gente. À medida que eu aumento uma dose, aumenta 7,37% da pessoa ser curada. É bastante, né? Se a gente trouxer aí para a área médica, é bem legal. Então, isso é tudo que você tem que analisar no beta 1. E o R2? O R2 também é importantíssimo. Porque o R2 diz o quanto dos seus dados é explicado pelo seu modelo. Ou seja, o quanto da porcentagem de cura é realmente explicado pelas doses dessa droga. Que talvez não está sendo explicado. O beta 1 é até significativo, mas o coeficiente de determinação é baixo. Aqui foi alto. Ou seja, 95% da variação é causado por causa das doses do remédio, da droga. Ou seja, aparentemente é uma droga muito eficiente para fazer o controle, para trazer, né, a cura aí dessa doença. Então, essas avaliações são muito importantes no modelo de regressão, tá, gente? O sentido do beta 1, o valor do beta 1 e o valor do coeficiente de determinação. Qualquer outra análise é secundária, tá? Essas três são as principais. Aqui você vai ter a análise de variância do modelo linear, que a gente aprendeu a fazer lá na nossa aula teórica também, né? Então, você vai ter aqui o efeito linear, que eu falei com vocês, olha, o grau de liberdade é sempre igual a 1, né? Não muda. Aí você tem... Aqui ele ainda põe, né, o desvio de regressão. Isso daqui eu nem coloquei para vocês lá, não. Esse desvio de regressão ele é a diferença ali
de quando você roda a análise de variância tradicional, né, com os tratamentos, e quando você quebra ela para fazer a análise de regressão, né? Na aula teórica eu acabei não colocando, eu coloquei só o efeito linear e o resíduo, né, para vocês. E aí ele roda o modelo quadrático também. Então agora a gente vai ter beta 0, beta 1 e beta 2. E coeficiente de terminação. Aí, pessoal, aqui para mim tem um erro, não um erro, mas uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Quando a gente trabalha com regressão, à medida que eu coloco mais parâmetros no meu modelo, tá? O coeficiente de terminação aumenta. Então, o quadrático vai ter um coeficiente de terminação maior que o cúbico. Isso é normal. Ó, desculpa, maior que o linear. O cúbico vai ter um coeficiente de terminação maior do que o quadrático, mesmo que seja ter aumentado um pouquinho. Aqui foi igual, né? Um pouquinho maior, né? 0,0003 ali maior. Então, assim, à medida que você vai colocando parâmetro, esse coeficiente de terminação vai aumentando. Você pode chegar até a 99,99 se você for colocando um monte de coisa. E às vezes o que você está colocando é um monte de lixo dentro do seu modelo. Então, aqui, para mim, o resultado que eles trazem aqui não é o legal. O interessante seria se eles trouxessem o coeficiente de terminação ajustado. Aí sim, ele é o coeficiente para a gente mais importante. Porque o coeficiente de terminação ajustado, ele pondera o coeficiente de terminação pelo número de parâmetros do meu modelo. E aí, ele, vamos dizer, ele traz mais a realidade. Então, quando a gente vai trabalhar com a regressão que eu expliquei para vocês, gente, a regressão linear simples, não tem erro nenhum, tá? Tá tudo certinho aqui, o que eles trouxeram, perfeito. Mas como ele solta aqui o resultado da quadrática, né? A gente nem chegou a entrar na modelagem da regressão quadrática, da regressão cúbica, que isso aí a gente deixa lá para o curso de modelo de regressão. Mas é legal vocês saberem, pelo menos, né? Porque vocês vão ver esse resultado aqui, e aí vocês vão sempre falar: ah, mas o quadrático foi melhor, ou o cúbico foi melhor. Se eu continuar testando aqui, o eu nem sei como é que fala, né? A quarta base vai ser melhor, a quinta vai ser melhor. Não tem jeito. Mas o legal é a gente verificar, e aí você pode até olhar a análise de variância também, já que ele não traz aqui o coeficiente de terminação, era legal se trouxesse o ajustado. Olhar a análise de variância é legal para você ver se aquele efeito foi significativo. Por exemplo, o efeito cúbico não foi significativo, foi 0,6. Então, apesar do coeficiente de terminação ter sido maior, não faz sentido eu manter o efeito cúbico, tá? Então a gente não trabalha com esse modelo. O quadrático foi significativo, então pode ser que seja melhor a gente trabalhar com o efeito quadrático. Mas uma coisa também que eu acho muito importante, gente, quando a gente trabalha com regressão, e aí vai trabalhar com essas regressões um pouco mais complexas, é olhar a biologia, o fenômeno. Eu posso usar um modelo quadrático, eu posso usar um modelo cúbico. Faz sentido eu usar um modelo cúbico? Vamos trazer aqui para o nosso exemplo de porcentagem de cura. Imagina um modelo cúbico, né? O modelo cúbico você vai ter, vamos supor, né, um aumento até uma certa dose, depois cai, depois aumenta de novo. Como que você explica isso biologicamente falando? Não, se você aplicar 2 doses, a cura é boa, mas se você for para 3, a cura cai. Aí se você for para 4, aumenta de novo. Sabe, tem uns modelos que existem, claro, na estatística, mas que quando você vai para biologia não faz sentido nenhum. Então toma muito cuidado. Eu, na minha área, a gente só trabalha com linear e quadrático. Cúbico já não dá para explicar. Como é que eu vou explicar que na planta uma coisa aumenta, depois diminui, depois aumenta de novo, dependendo do que eu estiver aplicando? Não faz muito sentido. Então, assim, não adianta o modelo ser estatisticamente muito bom e biologicamente não te dizer nada, tá? Então, isso aí a gente tem que tomar bastante cuidado. Bom, outra desvantagem do ESP10.
o resultado, gente, ele fica aqui na tela, no console. Eu não consigo salvar ele. Eu até salvei aqui para vocês, mas ele não me dá o resultado que eu bonito, igual tá aqui na tela. Olha aqui, quando eu pego o objeto salvo, olha como é que ele fica todo, né? Não fica legal. Você não consegue tirar muita coisa daqui. Então, essa para mim é a maior desvantagem do ESP10. Por quê? O que que a gente faz? Eu tenho que vir aqui na tela e copiar mesmo os resultados que eu quero. Seleciono aqui, copio e salvo no Word, no Excel, aonde eu quiser. Então, isso é muito ruim, tá? Por quê? Não dá para automatizar. Não dá para eu criar aqui, por exemplo, esse loop que eu criei aqui em cima para salvar todos os resultados, porque ele não salva, ele vai apenas fazer um print na tela. E aí, se esse print for muito grande, você não consegue nem ver ele aqui no RStudio. Então, por isso que para esse pacote eu nem criei o loop, porque não faz muito sentido, tá? Então, essa é uma desvantagem bem grande do ESP10, na minha opinião. Por isso que eu, assim, eu só utilizo o ESP10 quando realmente eu não tenho outra saída. E muitas das vezes, claro, eu trouxe o ESP10 aqui para facilitar para vocês, muita gente começando, mas tem muita gente que prefere rodar a análise de variância, verifica se deu significativo, beleza, e na hora de rodar os modelos de regressão, vai para uma função de modelo de regressão mesmo, específica de modelo de regressão dentro do R. Também tem essa possibilidade. Mas aqui, por uma questão de facilidade, principalmente muita gente começando, o ESP10 é muito bom, né? Ele é legal. Ele é tudo em português, ele já te dá os resultados tudo mastigado, então isso é muito legal nele, tá? A desvantagem é que se você for rodar um monte de análise, você vai ter que fazer uma por vez, copiando e colando, tá? Não tem muito o que fazer, não. Já tentei, já pesquisei, não encontrei uma forma de salvar os resultados do ESP10 bonitinho, do jeito que tá aqui, né, no console, porque ele já coloca no console aqui de forma automática desse jeito. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aí agora eu vou olhar aqui as perguntas do chat para a gente ir para para as perguntas, tá? Para as outras perguntas. Então vamos lá. Primeiro, a Jussara tá dando erro aqui, não está rodando. Guardei a partir do ficheiro e não roda no R. Tá, vamos ver. Quer compartilhar a sua tela, Jussara? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá, deixa eu só. Deixa eu só colocar o computador aqui para carregar. Ver o porquê que não está rodando. Pacotinhos foram, ok. Pacote tá tudo ok. Roda a linha 14 e 15, por favor. Beleza. Vamos rodar agora a linha 18 para a gente ver qual que é o erro. Rodou, Jussara. Agora rodou, mas aquela hora não estava. Não estava rodando. Beleza, então o seu tá resolvido, o seu rodou. Tá. Às vezes, pessoal, não roda, porque às vezes sem querer você pulou uma linha, não rodou alguma coisa. Tenta rodar o script de novo. Porque se você não rodar aquelas linhas iniciais, principalmente. Deixa eu ver qual linha que é aqui. A linha 16 e 17, que. Não, a linha 14 e 15, né? Que é para você definir ali a trilha de dados. Aí costuma dar erro. É bom tentar rodar de novo, que pode ser que resolva, né? O meu está dando certo. O meu tem essa mensagem. There is no package called
Rebeca, ele não deve ter, ele não instalou o pacote ESP10, no caso, o ESP10 PT. Tenta rodar de novo as linhas 7 a 10. Porque se ele está aparecendo essa mensagem que não tem o pacote, é porque ele não foi instalado. Roda novamente da linha 7 até a linha 10 para ver se instala. Ah, a colega já até colocou aqui embaixo. Já foi, né? Depois que terminar. Vitor, a questão do critério do P já solucionou a sua dúvida com o que eu falei durante a aula ou não? Sim, solucionou. Ah, Obrigado. perfeito. Beleza. Só o fato de você separar cada uma das 5 repetições dos tratamentos em 5 linhas diferentes torna esses dados quantitativos? Não. Uh-uh. É, o tratamento quantitativo ou qualitativo, gente, ele está relacionado à natureza do que você está avaliando. Um tratamento quantitativo, o melhor exemplo de tratamento quantitativo é dose. Então é muito comum de avaliar a dose, independente da sua área, né? 0, 10, 15, 20, 25, 30. Isso é um tratamento quantitativo. O tratamento quantitativo, eu não estou preocupado em saber, por exemplo, se o 30 é melhor do que o 15 ou o 40 é melhor do que o 30. Normalmente a gente quer definir essa linha de tendência, que a gente chama de regressão, né? Pode ser uma linha, pode ser uma curva, né? Para achar um ponto de máximo, né? Por exemplo, quando nós temos ali a quadrática, às vezes a gente quer achar um ponto de máximo. Qual é o meu melhor tratamento ali que leva para por maior, né, da variável que eu estou observando. E o qualitativo é quando eu tenho tratamentos que eu quero realmente comparar um com o outro e ver se é melhor ou pior. Por exemplo, vacina. Vamos supor que eu estou comparando lá, eu estou fazendo um experimento onde algumas pessoas eu apliquei Coronavac, algumas pessoas eu apliquei a Janssen, algumas pessoas eu apliquei a AstraZeneca, e eu quero comparar essas 3 vacinas e ver qual que é mais eficiente. Não dá para eu fazer uma regressão, né? Não tem como. Eles não são qualitativos, né? A regressão tem que ser sempre quantitativa. Aí a gente realiza o teste de comparação de média, né? Onde eu faço a comparação desses tratamentos e verifico qual que é melhor, qual que é mais eficiente, tá? A repetição é apenas você repetir o tratamento várias vezes, né? Por exemplo, eu não vou aplicar a vacina numa única pessoa e achar que aquilo ali já resolveu a minha experimentação. Não, eu vou ter que aplicar em umas 10, 15 pessoas cada vacina para que essas pessoas serão a minha repetição. Então, todo experimento que a gente vai rodar a análise de variância, eu tenho que ter repetição, senão não tem como rodar a análise. Tentei instalar o ESP10 PT e não foi. Tá. Deu certo, Ines? Ou não? Continua dando erro? Alô? Eu não estou ouvindo, tá? Se estiver falando, eu não estou ouvindo. Vou ir para a próxima aqui para a gente continuar, então. Depois me fala, por favor. Eu tive erros na hora de salvar os arquivos, mas bastou remover os caracteres especiais. Ah, isso mesmo. Se alguém teve erro na hora de salvar, gente, é aquela questão que aconteceu na aula passada. É, os caracteres especiais aqui, ó, por exemplo, comparação, transforma num monte de símbolo. E aí não salva. Então, troca, eu esqueci, né? O médias eu coloquei sem o acento. Comparação eu mantive aqui. Aí isso aqui acaba dando um erro. Então, quem teve problema na hora de salvar. Ó, não estou compartilhando minha tela, né? Quem teve problema na hora de salvar, pessoal, tem que trocar. Aqui tá, né, tá aparecendo sinais de interrogação, normalmente. Aí é só trocar isso daqui que vai salvar direitinho.
Vamos lá. Desculpa, só que estranho. Qual é? Oi, me passa. Tá. Ok. Leonardo, bom dia. SP10 seria melhor para análise de regressão? Sim, eu só uso o SP10 no caso da análise de regressão, porque o Easy Nova não roda. O SP10 ele roda os testes de comparação de média também, gente. Só que como eu falei com vocês, essas desvantagens que ele tem, de eu não conseguir automatizar, do resultado aparecer só ali é, no, no console, eu tenho que ficar copiando e colando. Então, eu particularmente só uso o ESP10 no caso da regressão. Eu não uso para qualitativo, não, porque aí eu prefiro utilizar o Easy Nova. Pelo menos na minha visão, ele é muito mais prático de ser utilizado. Além da questão dos dados perdidos, que o ESP10 não aceita parcela perdida, tá? Se você tentar rodar um experimento no ESP10 com parcela perdida, vai dar erro. O Easy Nova já aceita. Vamos lá, pessoal, mais perguntas. Se tem alguém com a mão levantada, não. Perguntas. Pessoal, e por favor, né, tentem rodar, tentem entender os resultados. O importante é que, eu sei que para quem está começando, dá muita importância ao rodar em si, né? O script deu certo. É muito importante também vocês entenderem aquelas saídas ali. Então, depois rodem com calma, olhem as saídas. Deve surgir dúvida. Aí vocês vão perguntando lá no grupo, ou quem não está no grupo, né? Tem muita gente que não está no grupo, pode perguntar via e-mail também, tá? Então isso para vocês entenderem. Só rodar não basta, gente. Tem que entender aquelas saídas, tem que entender os resultados, porque senão depois você não consegue escrever seu artigo, não consegue apresentar, né? Isso é muito importante. Temos mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então a gente vai finalizar por hoje. Agradeço muito aí a participação de vocês, né? E amanhã a gente vai dar continuidade. Amanhã é a aula teórica de DBC, tá bom? Então aqueles que já são, né, professores aí, já entendem bem o DBC, não precisa nem assistir a aula. Quem não conhece, né, não está acostumado com essa parte teórica, igual a gente fez para a DIC, vai ser a mesma coisa para DBC. Vou mostrar as vantagens, desvantagens, como que calcula, para que na quinta-feira a gente faça todos os cálculos que nós fizemos hoje, mais para um experimento em DBC. Então, muito obrigado a todos e nos vemos na próxima aula. Até mais.